Salve, salve família Iron Power, começando mais um vídeo para vocês. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre mitos e verdades na musculação. Os temas vão ser: exercício aeróbico são os melhores para emagrecer? Vocês vão ver aí no vídeo. Mulheres ficam muito fortes treinando musculação? Por que esse tema? Porque muitas mulheres chegam na academia e falam: não quero treinar braço porque não quero ficar forte. Não é tão simples assim, a gente vai explicar no vídeo. Crianças e adolescentes não devem treinar musculação. Será que é verdade? Idosos não devem praticar musculação também. A gente vai falar se é verdade ou mentira. Preciso treinar todos os dias para alcançar resultados. Então, agora fiquem com o vídeo e tenham todas as respostas. Estamos aqui com Eugênio Koprovski, o mestre da musculação no Brasil, experiência de 65 anos. E vamos abordar alguns assuntos polêmicos com relação à musculação. São alguns mitos e que ninguém melhor do que Eugênio para esclarecer esses mitos. E aí o primeiro tópico, Eugênio: exercícios aeróbicos são melhores para emagrecer. Realmente esse é um conhecimento antigo, né? Quando só os exercícios aeróbicos ou aeróbicos, né? Eram estudados. Não eram estudados ainda, um pouco mais de 40 anos atrás, não eram estudados ainda os exercícios anaeróbios, os exercícios de força. Então, realmente documentou-se o quê? Que a atividade aeróbia, né, que demanda grande quantidade de oxigênio durante a atividade, ela auxilia bastante na perda de gordura. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Porém, posteriormente, durante a atividade, há o uso intenso de oxigênio, né? E consequentemente, a oxidação das gorduras do corpo, né? Gorduras acumuladas no nosso corpo. Isso é um fato. Mas é verdade, mas não é importante, né? Tem muita coisa que se fala que é verdade, mas não é importante. Porque o importante é o gasto energético, né? Na musculação, por exemplo, o treinamento anaeróbio, né, onde não há demanda de oxigênio durante a execução, mas vai haver uma grande demanda de oxigênio após o treinamento. As pesquisas mostraram, eu participei de uma delas, inclusive aqui no Brasil, feita pela USP, que até 48 horas ou mais, talvez 72 horas após um treinamento de musculação, você vai estar queimando gordura. Então, dizer que só o exercício aeróbico, só a corrida, o ciclismo, etc., queima gordura, não é verdadeiro, é falso. Hoje há indicação, inclusive, que a musculação promove maior perda de gordura do que o exercício aeróbico, caminhada, corrida, etc., porque ela atua em várias frentes. As mais importantes, por exemplo, além do gasto energético, que depois na síntese de proteica, né, quando há a reparação dos tecidos no pós-treino, você vai ter uma demanda muito grande de oxigênio, o que vai fazer com que haja uma demanda grande de gordura a ser queimada. Isso é um fato. Está bem documentado, não há dúvida sobre isso. Mas um outro fato importante é que na musculação você, ao invés de perder massa magra, como é o caso da caminhada e corrida, exercícios aeróbicos em geral, onde se perde sempre pouco ou muito massa magra, você acelera o metabolismo de repouso pelo fato de que você aumenta a massa magra, ou pelo menos mantém a massa magra. Isso vai fazer com que o seu metabolismo basal, né, que é a energia que você gasta para viver, que é em torno de 70% da energia diária gasta pelo indivíduo, pelo metabolismo basal. E o músculo acelera esse processo, né? Ele fica acelerado, o metabolismo fica mais acelerado. Então, se eu disser que quem faz musculação perde peso dormindo, é verdade. É um fato, né? Está bem documentado, não há dúvida sobre isso, né? Então, hoje, os médicos endócrinos que trabalham com obesos mórbidos não recomendam mais caminhada, menos ainda corrida, porque uma pessoa muito obesa,
é contraindicada a corrida, nem tem condições de fazer, né, recomendo a musculação. Por quê? Porque além do gasto calórico, né, e da queima de gordura do pós-treino, né, ele vai manter, ou talvez até aumentar, conforme o caso, a massa muscular. As pesquisas mostraram que se você aumentar 1 quilo de músculo no final de um ano, você pode chegar a perder de 1 a 2 quilos de gordura só porque você aumentou aquele quilo de músculo, certo? Isso está bem documentado, não há mais dúvidas nos meios médicos científicos de que isso ocorra, né? Eu espero que vocês prestem bem atenção nas palavras do Eugênio. Isso tem base científica, tá? Além da experiência dele de 65 anos, ele se baseia também extremamente na ciência, na atualização científica dos fatos, tá? Bom, o segundo item, Eugênio, mulheres ficam muito fortes ao treinar musculação. A mulher, assim como a outra pessoa, se fortalece ao fazer exercícios resistidos, né? A acusação, que é um mito, é que as mulheres se tornam muito musculosas. O aumento da força é bem-vinda, porque a força junto com a flexibilidade são os 2 fatores mais importantes para a qualidade de vida. Uma pessoa com pouca flexibilidade, né, e com pouca força mal consegue caminhar, não consegue agachar, não consegue fazer os trabalhos do dia a dia. Então a força é bem-vinda. Esse mito ocorre em função de que vem, né, imagens de mulheres extremamente musculosas que praticam normalmente a musculação, mas também temos mulheres musculosas no atletismo que também fazem musculação, mas que também fazem o uso de drogas hormonais masculinas. Mulheres extremamente musculosas só são possíveis com o uso, com um fator genético favorável, né, primeiro. Segundo, com o uso de drogas hormonais. 25% tem uma dificuldade muito grande, em média, né? Outro item, Eugênio, terceiro, crianças e adolescentes não devem treinar musculação. Essa afirmação, que infelizmente muitos profissionais ainda têm esse pensamento, chega a ser cômico, ridículo, né, tal afirmação. Há muitos anos, quando ainda não haviam pesquisas a respeito, se dizia que a compressão feita pelo peso sobre as epífises ósseas da criança, cujos ossos ainda estavam em formação, poderiam impedir o crescimento. Só que na prática nunca se observou nada disso, né? O único documento de algum estudo que tenha eventualmente apontado tal fato eram crianças que trabalhavam de forma anônima a escravos em minas de carvão, com pouca ascendência à luz solar e subalimentados, quer dizer, criminosos que... E essas crianças mostraram um déficit de crescimento estrutural e estatural. Mas aí estava numa situação de fome, de trabalho forçado, sem luz solar, ou com pouca luz solar, né? E então alegaram que os trabalhos forçados e pesados faziam com que a criança não crescesse. É o único documento que existe que não prova absolutamente nada. A observação mostra que crianças, até com 8, 9, 10 anos, se tornaram grandes atletas no futuro, e todos cresceram. Evidentemente que indivíduos muito altos são raros, hoje é mais comum, mas na época era mais raro. A média de estatura é onde tinha a maioria dos atletas, principalmente os atletas de força. Ao contrário, se dizia, eu ouvi essa afirmação de um professor de educação física, foi meu professor, que claro que não cresce, né? O peso empurra para baixo e a pessoa cresce para cima, então não impede o crescimento. Isso é ridículo, né? Isso é totalmente ridículo. Ao contrário, você sabe hoje que as forças compressivas do impacto e do peso
favorecem o fortalecimento das epífises ósseas. Não comprometem o crescimento, mas favorecem. Para vocês terem uma ideia como essa coisa é antiga, aqui eu tenho uma revista de 1956, janeiro de 1956, tá? Para beginners, ou seja, exercícios para jovens de 12 a 18 anos. Até uma revista, em 1950, tá? E assim por diante. Então, não há, nesse livro aqui do Dr. Santarém, que é realmente a pessoa no Brasil mais capacitada para falar sobre esses outros assuntos do treinamento resistido, se fala sobre treinamento para jovens, para crianças e adolescentes, né? Entre outros assuntos. Aqui, ó, musculação em todas as idades. Comece a praticar antes que seu médico recomende, ou seja, os médicos também têm que se atualizar. Então, não há nenhuma evidência científica, nenhuma observação prática dos malefícios. Pelo contrário, né? O que a gente observa é que crianças que começaram o seu treinamento cedo, jovens, ainda pré-púbertos, muitos deles eram grandes atletas, inclusive grandes levantadores de peso, fisiculturistas, etc. Você pega aí os grandes astros do bodybuilding internacional de todos os tempos, todos eles começaram por volta de 10, 12 anos. Arnold Schwarzenegger é um deles. Steve Reeves, nos anos 40, Ray Parker, nos 50, todos muito altos, né? Começaram também com 10, 12 anos de idade, né? Isso a gente observava na prática. Só que nós não tínhamos a ciência para amparar o nosso conhecimento dito como empírico, né? Ah, isso é empirismo. Bom, agora não é mais empírico, agora é científico. Então, por favor, né, quem continua achando que criança não pode fazer musculação, por favor, vai se informar, né? É ruim para um profissional ser mal informado. E pior, muitas vezes prejudicando o futuro de uma criança que poderia se tornar um grande atleta. Claro que não vamos forçar a criança a fazer uma coisa que ela não gosta. Mas se ela gostar, eu tenho vários aqui na academia treinando. Eu tenho também lá, Eugênio. Vários. E cada vez vem mais, inclusive crianças de 10 anos, 12 anos, querendo ser atletas. Você não pode impedir, não deve impedir. É um crime profissional você impedir que a criança faça determinados exercícios com pesos só porque você acha. Entende? Achar não é conhecimento, né? Outro item, Eugênio. Preciso treinar todos os dias para alcançar resultado. Não é verdade. Atletas, já se fez isso no passado. Nos anos 50 não, mas nos anos 70, quando as drogas hormonais ficaram muito comuns no meio esportivo em geral, os atletas treinavam muito, realmente. Treinavam 12, 15, 18 sessões de treino por semana. Hoje, quando muito, fazem 8 sessões. Quando muito, isso grandes atletas, fenômenos, profissionais, né, que vivem disso. A pesquisa mostrou, e a observação também, vários, em 65 anos de experiência, eu já observei isso muitas vezes. Pessoas que treinavam todo dia não estavam tendo resultados, né? Por uma razão qualquer, estudo, trabalho, etc., essas pessoas começaram a treinar apenas uma ou duas vezes por semana, sábados e domingos, orientados por mim, e começaram a ter resultado. Isso é muito simples de explicar. Todos nós temos um limite, chamado limiar anabólico, né? Ou limiar metabólico, né? Isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Você precisa de intervalos de descanso, dias sem treino, por quê? Porque você precisa fazer a síntese proteica. Você não cresce muscularmente durante o treino, pelo contrário. Durante o treino você agride o seu organismo como um todo,
mas ele é o estímulo para o crescimento muscular, para depois fazer a síntese proteica, a reparação dos tecidos que foram destruídos, gastos, danificados durante o treinamento e fazer a supercompensação, que é o crescimento muscular, né? A síntese proteica. Isso ocorre no descanso. Quanto tempo entre um treino e outro? Depende do indivíduo, mas tem se observado até 72 horas de intervalo entre um treino e outro, com resultados. Então, se você treina todo dia e 3 vezes por semana cada grupo muscular, isso é possível, daí você treina pouquinho. Daí você faça treino de 10, 15 minutos. O normal hoje é 4 a 5 treinos por semana de no máximo 50 minutos. Porque também tem um outro fator. Os hormônios naturais do crescimento, testosterona, GH, etc., que são produzidos pelo organismo diante da contração muscular, isso é bom lembrar, né, que os hormônios não são sintéticos, estão no nosso organismo. Testosterona e GH são os principais hormônios do crescimento. Eles são estimulados pela contração muscular. Só que depois de 30, 40 minutos de treinamento intenso, começa a haver uma inibição da secreção dos hormônios do crescimento. Então não adianta insistir mais. Agora, meia hora, 1 hora, tudo bem, não mais que isso. Então, o ideal para o iniciante é treinar 2 a 3 vezes por semana, em dias alternados, ou 2 dias alternados. E a pessoa que estiver mais habituada, que tiver maiores pretensões, né, com o treinamento, pode vir a treinar até todos os dias, 5 dias por semana, por exemplo, mas dividindo o treinamento, né, e fazendo no máximo, exagerando 2 vezes por semana cada grupo muscular. Nesse livro aqui está bem explicado, esse é um livro meu, está bem explicado, com vários programas de treinamento experimentados, testados e experimentados durante muitas décadas com atletas, etc. Tem vários programas aqui de treinamento, né, que vocês podem seguir com resultados garantidos, tá? Esse livrinho aqui a gente entrega para todos que vêm treinar aqui e os professores têm aplicado alguns programas de treinamento deste livro, todos com excelentes resultados. E todos preconizam menos treino e maior intensidade, menos volume de treino e maior intensidade, tá? Esse assunto é longo, né? Requer análises mais aprofundadas, mas é isso, você cresce quando descansa. Inclusive é comum o atleta falar, vai treinar hoje? Não, hoje eu vou crescer. Porque é verdade, você cresce quando você se alimenta, repousa, né? E os intervalos vão entre 24 até 72 horas ou mais, dependendo de cada um. Próximo item, Eugênio. Idosos não devem praticar musculação. Os idosos, as pessoas idosas são as pessoas que mais se beneficiam com a musculação, com o treinamento existido. Porque, como se sabe, qualquer profissional deveria saber que a qualidade de vida das pessoas diminui muito com a idade em função do quê? Da perda de massa muscular, consequentemente da perda da força, consequentemente da perda da resistência muscular localizada, e da perda da flexibilidade. Esses 2 aspectos são amplamente melhorados, aperfeiçoados ou desenvolvidos com a prática da musculação. Não há nenhum malefício às estruturas do idoso na musculação. Nós temos idosos, muitos, que estão fazendo musculação aqui na academia para poder voltar a caminhar. Quando a pessoa caminha muito lento, com dificuldade, tem problemas de se agachar para pegar um objeto no chão, ou coisa pior ainda, é musculação que é indicada. Não há dúvida mais sobre isso. Então, os idosos devem fazer musculação. A fatia do mercado que mais procura musculação hoje são os idosos. Exatamente como um verdadeiro antídoto contra a velhice, contra os males da velhice, né?
Então é comum vermos pessoas com 70, 80 ou mais anos, né? Mais de 90, né? Treinando musculação e melhorando muito, né? Idosos sedentários, né? A gente ouve falar assim, sarcopenia, negócio. A sarcopenia é uma coisa que é um problema que afeta os idosos também, né? Principalmente. Mas a falta de músculo que provoca a fraqueza, provoca a falta de resistência e outras condições de melhora do organismo, elas são fundamentais. E a musculação é aquela que melhor se aplica para restabelecer, pelo menos parcialmente, né, esses aspectos. Aqui não se está se falando mal de nenhuma atividade física, pelo contrário, a atividade física, qualquer uma que seja, é recomendável, é importante e é saudável. Só que quando se fala o que é melhor, musculação é melhor sem dúvida alguma. As pesquisas mostram isso. Uma pessoa que eventualmente não possa fazer musculação, ela também não pode fazer nenhuma outra atividade. Nenhuma outra atividade é mais indicada que a musculação para pessoas com comorbidades, com doenças. É muito raro uma pessoa que não possa fazer musculação por alguma razão qualquer, por alguma doença. Mas também aí não pode fazer nada, né? Então, eu recomendo muito a leitura desse livro aqui, tá? Para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre esses aspectos. Mulheres, idosos, adolescentes, traumas, aspectos relacionados ao treinamento cardiovascular, né? Esse é um outro mito também, que o exercício resistido não melhora o sistema cardiovascular. É um outro mito. E o idoso precisa melhorar o sistema cardiovascular dele. O que ocorre é que, para eventos de baixa intensidade e longa duração, os exercícios aeróbicos, no caso as caminhadas, são talvez um pouco melhores para esse tipo de condicionamento físico. Mas quando é que você precisa disso, né? No dia a dia? Você precisa de resistência contra eventos de alta intensidade. O que é um evento de alta intensidade? Um infarto no miocárdio é um evento de alta intensidade, né? E a pessoa treinada com pesos tem muito mais resistência cardiovascular para eventos de alta intensidade. Isso está documentado também, está aqui. Melhoria da cognição do cérebro, também a contração muscular ficou bem demonstrado que a contração muscular melhora as sinapses, né? Que por sua vez fazem a produção de novos neurônios. Então não só manter o cérebro ativo do idoso, mas manter os músculos ativos, para que melhore o cérebro. Então lembra-se aquele velho provérbio da antiga Grécia, em latino, que mens sana in corpore sano. Mente sã, um corpo são. Um corpo são só pode ser são na sua integridade com a mente. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento com relação a este vídeo. Aliás, tudo que foi falado neste vídeo é tudo com comprovação científica. Eugênio Koprovsky, Dr. José Maria Santarém, professor da USP, ele foi mencionado neste vídeo também. Qualquer dúvida vocês podem pesquisar a respeito. Força e honra, Iron Power!